Hoje eu decidi contar a minha trajetória de vida no mundo das artes. E eu sou Maria Brasil, sou artista plástica, moro aqui em Teresópolis, no Parque Três Picos. E como vocês estão vendo, está chovendo muito, por isso tem esse barulho, essa música da natureza que é a chuva. Mas tudo bem, aqui isso faz parte da minha vida. Eu sou eremita, eu moro aqui no mato, na floresta. Para quem não sabe, o Parque Três Picos é o maior parque do Rio de Janeiro. E é aqui que eu fico, né? Aqui que eu tenho meu ateliê, aqui nesse lugar. E eu trabalho com escultura, instalações artísticas, painéis de arte. E também eu faço escultura utilitária. Mas eu vou lá para o começo dizer como foi que tudo isso surgiu na minha vida. Bem, eu desde criança, assim, meu pai já fazia trabalhos com madeira, fazia barcos no Amazonas, eu nasci lá. E eu ficava observando que ele entalhava as portas, esculpia aquelas flores, aquelas índias, aquelas onças nas portas. E eu tenho inclusive um irmão que faz isso também, talha e esculpe até hoje, né? E aí aquilo ficou na minha memória. Eu tinha uma avó que me contava os contos de fadas e isso influenciou muito na minha história. Porque ela dizia que as princesas tinham os vestidos maravilhosos. E eu falava, vovó, tem o peixe no vestido da princesa? Ela disse, tem. E tem a lua? Tem. E tem as estrelas? Tem. Porque eram minhas referências. Eu nasci no interior da Amazônia, de frente para um rio. Era um lugar lindo e mágico. E a minha avó, ela, como descendência europeia, ela sabia tudo dos contos de fadas. E eu não poderia saber, porque naquela época não tinha nem televisão lá, né? E aquilo marcou a minha história. Então, eu fugia da casa dos meus pais, enfrentava os bois, os carneiros e um monte de feras do campo para chegar na casa da minha avó. Chegava lá já assim vermelha, cansada, e vó, vem para cá, para a varanda, me conta, me conta. Então ela contava dos castelos, das artes dos castelos, aonde a princesa morava, e essa história toda, que todo mundo sabe de Walt Disney, né? Então, aos 16 anos, eu resolvi fazer a minha primeira coleção de roupas de princesas. Mas era assim, tipo princesas mais rebeldes, roupas fashion. Não tinha peixe, não tinha sol. Eram tecidos que eu comprava na Zona Franca de Manaus, nas calçadas. Naquela época estava começando a Zona Franca. E tinha assim aqueles tecidos de 5 cruzeiros. E aí eu fazia vestidos e vendia por 1.500 cruzeiros. Era assim uma coisa do outro mundo, né? Você ganhava muito, porque o design é muito importante. Não é o tecido que é importante, também é, né? Mas o design, a forma como você cria, o corte, tudo é importante para uma roupa, né? Isso é arte. Não é simplesmente uma roupa, é uma roupa artística. É uma roupa que teve ali uma criação, uma ideia, uma percepção. E eu fiz essa história com a roupa. Bem, nesse tempo, eu ainda era muito jovem, né, 16 anos. E quando eu completei 19, o meu pai resolveu me emancipar para eu ter a primeira loja. E eu fiz a primeira loja. Sabe que eu nem tinha ideia, assim, de quando eu estava na frente da minha história, porque eu estava indo. Mas eu vi que tinha uma loja grande no shopping center, do tamanho da minha, só a Elos. E eu vi, puxa vida, isso é importante? Isso não é importante? O importante é que eu vendo bastante, é que eu crio bastante, é que eu faço a minha história. Aí houve um tempo, eu me formei em contabilidade, mas não queria saber de contabilidade. Fui funcionária pública, mas também não quis muito, me interessei muito nisso, porque eu gostava de criar.
Eu gostava da liberdade de sair e ver a natureza e ter essa percepção de arte dentro de um galho e dentro de uma árvore, nas frutas, e todos os lugares que eu passava, até mesmo num terreno que se tivesse rochoso caindo, um barranco, ali eu via arte. Eu gostava de ver isso. Então resolvi estudar decoração, porque eu me voltei para os castelos que a minha avó fazia. E me formei e fui ser decoradora de um hotel suíço, onde eu tinha que decorar os 4 cantos da Suíça. E ali foi maravilhoso, porque naquela época não tinha internet, então eu ia para o Rio, eu sempre ficava aqui em Teresópolis, daí ia para o Rio, ficava no hotel, comprava revistas importadas, e também eu combinava um táxi. Tem a feira da Praça 15, não sei nem se ainda existe, não deve existir agora com a pandemia, né? Mas eu combinava com o táxi, quando for 5 da manhã, o senhor me pega aqui no hotel, que eu quero ir para a feira. E lá eu juntava aqueles cacarecos, eram lustres quebrados, eram peças de 100 anos atrás. Tudo para mim era um tesouro, era uma caça ao tesouro. E aquilo eu comecei a fazer escultura utilitária. E eu nem sabia que aquilo era uma escultura utilitária, era uma criação apenas. Fazia aquela história do meu pai, fazer um barco, serra para lá, serra para cá, lixa para lá, arruma daqui até ficar perfeito. Juntando com as histórias da minha avó, dos castelos, que tinha apliques de bronze, que tinha isso, que tinha aquilo, os castiçais. Eu comecei a fazer castiçais e apliques, e colocava numa madeira de pindirriga. Eu comprava as portas e janelas, peroba do campo, comprava assim em demolição, a casa inteira, em Laranjeiras, está demolindo essa casa, eu ia lá comprava, tudo da demolição. Aí as pessoas dizem: Maria, você tá maluca, aí tem 50 portas, 30 janelas, o que você vai fazer com esse bagulho todo, esse cacareco? E aí quando via aquela janela bonita, com aquele aplique, com os cristais caindo e tudo, achava maravilhoso. E eu achava mais ainda, né, porque isso era a minha história. Então eu ganhei a concorrência de decorar um hotel, Hotel Le Canton, um hotel suíço em Teresópolis. Fiz isso por 10 anos da minha vida. E as pessoas que chegavam no hotel, às vezes o marido queria ir para a praia, a mulher queria ir para a serra, os filhos queriam ficar no Rio, vinha discutindo no carro. Aí quando chegava no hotel que via, ficavam maravilhados. E eu fazia também as instalações artísticas. Eu me lembro que uma época eu fiz um bosque de 100 árvores de Natal na entrada assim, do hotel, toda iluminada. Então as pessoas, naquela época não tinha internet, Instagram, essas coisas, mídias sociais, nada. Mas as pessoas sempre tinham uma boa câmera. Então filmavam tudo, e tiravam fotos, e ficavam felizes. E dentro da minha loja, eu tinha um espaço de customizar. Então, as pessoas chegavam: eu posso fazer isso? Eram médicas, juízas, pessoas de todas as áreas, especialidades. Sentavam no chão e começavam a bordar uma jaqueta, porque eu tinha um local só com roupas assim, customizadas. E tinha os botões antigos que eu comprava na feira, e tinha os apliques. Eu comprava os chapéus e tirava aquilo e colocava na jaqueta. Então tinha uma história, sabe? Muitas dessas pessoas até hoje ainda são minhas clientes. Isso já passaram-se 30 anos, né? Essa história, fazendo isso dentro do hotel. Meus filhos eram pequenos, já são casados, eu tenho netos. Bem, esse foi um momento assim que eu chamo de construção. Nessa época eu comecei a desenhar joias. E um dia, convidado por uma pessoa muito importante, eu fiz uma exposição.
E aí veio uma curadora de Nova York e disse: o que você está fazendo aqui no Brasil? Como se o nosso país não fosse um lugar de grandes criadores, né? Porque isso é dito nos 4 pontos do mundo. O Brasil é um celeiro de criatividade, de criadores, de pessoas capazes de executar obras, de criar, de inovar. E eu fiquei assim, ela disse: você está fazendo uma coisa além do seu tempo. E isso foi em década de 90. E eu fiquei pensando naquilo e comecei a desenhar. Um dia eu vi um bordado em inglês, e aqui eu vou falar sobre percepção. Como você cria? Você olha para um objeto e começa a perceber a beleza daquele objeto. E eu vi aquele bordado em inglês, eu fui a Friburgo, que tem uma fábrica maravilhosa, e eu comprei assim um monte, porque eu sou assim, exagerada. Quando eu quero, não é um pedacinho, é logo um saco de bordado em inglês. Aí comecei a olhar de novo, isso daqui dá uma joia linda, isso daqui dá um anel maravilhoso, isso daqui dá um colar. E comecei a desenhar joias em ouro, com rubi, brilhante, esmeraldas, safiras, pérolas. E eu contratei uma oficina lá em Copacabana para fazer as minhas peças que eu desenhei. E quando eu estava saindo, eu ia para uma exposição, eu recebi um telefonema de uma pessoa que comprava para levar para São Francisco, Orlando e Miami, nos Estados Unidos. E disse: eu quero ver o que você tem. Eu disse: mas o que eu tenho eu fiz para uma exposição, eu não posso vender agora. Eu disse: mas eu posso ver, eu fui indicada por uma pessoa que comprou com você lá no hotel e disse que as suas joias são inéditas, cheias de criatividade e tudo. Aí eu liguei para a pessoa imediatamente, ela confirmou, podia ser um ladrão, né? Se tratando de joias de ouro, né? E não, ela é uma compradora e tal, de uma rede de lojas lá fora. Aí eu, tá bom, marquei com ela um café ali em Copacabana e eu mostrei a primeira peça. Naquela época a gente não tinha essa coisa de WhatsApp, de enviar, não tinha esses recursos. Tinha que levar mesmo a joia e pronto, correu o risco. E ela viu a primeira e disse: quero comprar a coleção inteira. Digo: eu não posso vender, eu tenho uma exposição. Ela disse: bem, mas eu posso comprar todos os meses com você. Eu venho de 3 em 3 meses eu venho, faço compra, já deixo programada. E eu vendi assim, feliz por ter vendido e ao mesmo tempo triste porque eu não fiquei com nenhuma peça. E isso é o estado que fica o criador. Existe o criador e a criatura. Quando você cria algo, você sente parte, você sente dono. Você vende, mas ao mesmo tempo, puxa, foi embora. Assim eu pensei, eu idealizei, eu mentalizei, eu tirei uma fotografia no cérebro, eu transformei aquele abstrato em concreto, eu trabalhei pra caramba, eu comprei Agora ela levou assim, por causa de umas notas. Porque a sua criação, quando ela é inédita, quando ela é uma criação assim, você é autêntico, você extrai de dentro de você, ela se torna algo, uma obra de arte perfeita para você. Então você fica triste em vender, fica feliz também. Então você fica nesse conflito. Esse é o conflito do artista, de querer que a sua obra vá, mas ao mesmo tempo querer que ela fique. Aí eu parti, teve um concurso de bonecas e eu comecei a esculpir umas bonecas suíças. E então eu fiz uma feira que se chamava Rio Negócios, na década de 90. E quando o primeiro dia de feira, eu vi as crianças, as meninas, o pai andando e ia puxando e ela andando para trás para olhar as bonecas. E choravam pelas bonecas.
E eu, cada narizinho, cada boca, cada olhinho, cada vestidinho, eu tinha, assim, umas 20 costureiras que faziam os vestidos das bonecas. Que eram vestidos lindos, como minha avó dizia, os contos de fadas. E cada boneca que eu vendia era uma facada no meu peito, sabe? E ela ia embora, e eram bonecas assim, de tamanho natural de uma criança. Eram umas esculturas, né? E aquela foi uma fase muito bacana, meus filhos eram pequenos e foi muito bom. E desenhei muita joia e fiz muitas exposições internacionais com joias, ganhei prêmios. Nessa época, eu fui convidada para expor na Casa França Brasil, junto com as peças do Louvre, peças do Egito, terra dos deuses faraônicos, de 5.000 anos atrás, que as múmias e tudo, e faraó, que estão no Museu do Louvre. Bem, aquilo, na época, eu nem sabia que isso era tão importante para minha carreira. Você está começando, você expõe com obras que estão há 5.000 anos atrás, é uma honra, sabe? E eu fiz o colar de Cleópatra, e era um colar com 60 gramas de ouro e 40 de prata, contando a história do Rio Nilo. E esse colar, ele levou 90 rubis, que era a produção das uvas, representando as uvas. Eu estava contando sobre a agricultura lá. E os brilhantes, mais de 110, eram 110, representando as águas do Rio Nilo. Então, meu filho, Sérgio Garcia, que é um joalheiro, é que esculpiu esse colar para mim. Eu desenhei e ele esculpiu. Foram 14 dias fazendo esse colar. Até a Eu Que Maravilha, na época, viu que era um colar imenso, ela colocou, tirou fotos. Mas, como eu disse, a gente não tinha esse negócio de rede social, e WhatsApp, e Facebook, nada, né? Então, foi muito lindo, ficou na Rio Branco, 3 meses. Estava escrito Egito, terra dos deuses faraônicos. E eu estava na sala Cecília Meireles, dentro do evento, com a exposição que tinha o nome O Nilo Inspira o Rio. E foi muito lindo, maravilhoso. A minha irmã Rita Prost também foi com uma peça nessa época. Nós andávamos sempre muito juntas, fazíamos exposições juntas. E foi uma história, né, que nós construímos. Foi uma época muito boa de vendas na década de 90. Eu ainda dividi esse trabalho com a decoração do hotel, onde eu tinha uma joalheria com 7 metros de vitrine. Então as pessoas chegavam, era na entrada do hotel, chegavam irritadas, aborrecidas, não sei o quê. Aí olhavam para aquela vitrine, viam, ficavam apaixonados. Eu tinha uma bergé, sentava na bergé, contava história, customizava as coisas, me contavam suas vidas, e era muito interessante. Durante a semana eu decorava o hotel, fazia murar de arte, que era um hotel suíço, pintava as paredes, fazia painéis de arte, fazia escultura utilitária e fazia instalações artísticas também. Era um hotel grande, bonito, muita gente aqui que está assistindo deve conhecer. O Hotel Le Canton em Teresópolis. Foram 10 anos da minha vida ali. Mas um dia aconteceu algo que eu não esperava. Eu tive que fazer uma cirurgia. E então eu tive um problema de falta de oxigênio no cérebro. E foi aí que eu fiquei doente, fiquei com lapsos de memória. Isso foram 10 anos com lapsos de memória. E eu cheguei numa fase da minha vida que o meu psiquiatra dizia: faz suas artes, Maria. E eu disse: doutor, eu coloquei as pedras para cá, coloquei as pedras para lá, coloquei as pedras para frente, coloquei as pedras para trás e não saiu nada. Passei a noite inteira fazendo isso. Eu não lembro que eu fiz isso na minha vida. E foi uma fase
que eu estava assim, muito zen, muito ausente, porque também os remédios que eu tomava para não ter um segundo AVC e isquemia, que eu tive AVC na hora da cirurgia, isso me deixava ficar cada vez mais sem memória. E eu fiquei com algumas sequelas, eu não conseguia enxergar o sol. Eu fiquei 10 anos, acordava quando o sol se ponha e dormia quando o sol nascia. Eu não conseguia olhar para o sol, fiquei com uma fotofobia em alto grau. Então, 10 anos eu não via claridade. Mas a verdade é que eu não fazia nada à noite. Eu não via uma TV, eu não assistia um filme, eu não fazia nada. A única coisa que eu fazia era pegar uma tesoura e recortar revistas. Cortava, se tivesse uma bolsa eu recortava, gostava de ver as cores. Isso é uma coisa que eu fazia constantemente. Eu não sabia por que eu fazia aquilo, né? Não tinha, e ficava cortando, recortando. Bem, depois de 10 anos, o meu psiquiatra disse para mim: eu lamento lhe informar, mas não tem mais condição de continuar. Você não pode ficar na ciranda financeira. Porque, mesmo com esses problemas, eu ainda tentava fazer uma exposição aqui, uma exposição ali, quando eu tinha, assim, uma clareza. E tentava fazer uma obra, vendia obras de amigas que faziam, que sabia que eu tinha muitos clientes. E eu era reconhecida no mercado, na época eu usava Maria Garcia, era reconhecida como uma mulher que olha para o porte e já saiu um designer. Meus amigos falavam isso. E eu tinha representante de revistas importadas de joias alemães, e ele dizia: Dona Maria, a senhora nem precisa comprar isso, porque a senhora, aquele poste vê uma joia, olha para aquela árvore, vê um colar. E eu dizia: você não está vendo que tem um colar ali pendurado naquela árvore? Ele: não estou enxergando nada, eu estou enxergando árvore. Então, quando minhas amigas designers chegavam nas oficinas no Rio, diziam, quando viam os desenhos, diziam: só pode ser da Maria. Já reconheciam os meus desenhos. E nessa época eu não sabia nem desenhar mais, nem fazer mais nada, nem criar mais nada. Eu não lembrava disso. Apenas as pessoas contavam para mim o que eu já tinha feito. E é muito duro você não reconhecer o seu trabalho de uma vida inteira e ficar ali, assim, estática, sem poder fazer nada. E aí, quando ele chegou e disse: olha, Maria, eu vou te dar o laudo, você está impossibilitada de exercer qualquer uma das suas funções por tempo indeterminado. Resumindo, você não pode fazer mais nada. Porque eu fui dilapidando meu patrimônio. 10 anos sem trabalhar, e quando eu trabalhava, eu pegava um táxi para ir para uma exposição, perdia uma mala com 300 mil reais de joias, que é um negocinho desse tamanho, né? E então eu fui perdendo, fui ficando devendo, fui vendendo coisas para pagar. Muitas vezes eram joias de amigas minhas, designer, e eu tinha que pagar, né? Eu perdi. E aí até meus filhos: mãe, você está pagando para trabalhar, não faz mais nada. E aí, sabe, aquela sensação de você se sentir inútil, incapaz. E todo mundo me dizia: você já fez isso, você já fez aquilo, quando eu dizia: você decorou hotel, sem apartamentos, e deixava o hotel no osso, tirava o papel de parede, os carpetes, e fazia tudo lindo, e desenhava todos os móveis, e era uma equipe de peão de obra, isso e aquilo com você. Eu não acreditava que eu tinha tido essa capacidade. E esse fundo de poço, assim, foi algo para mim. Eu tinha na época 50 anos, 56, e eu ficava: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então as pessoas diziam assim: você não precisa fazer mais nada, fica quieta no teu sítio e pronto.
E quando o médico falou isso pra mim, eu fiquei tão triste, mas eu não queria falar nada para meus filhos. Porque eu não queria que eles dissessem, essa minha mãe está inválida. Eu queria que eles tivessem de mim aquela lembrança daquela mulher que eu fui um dia. Eu não queria, eu me sentia envergonhada de não conseguir fazer mais nada, de não ganhar o meu dinheiro, eu que produzi muito, eu que criei meus filhos com isso, e meus filhos estavam recém-casados. E aí, na vinda para o sítio, ele disse, vá para o seu sítio, pode ser que lá, mexendo com o mato, fazendo alguma coisa, você possa ter mais clareza. Mas esqueça esse negócio de trabalhar, saia da ciranda financeira, porque se você continuar, daqui a 5 anos, você vai estar 50% pior, uma demência senil. E se você for para o seu sítio, pode ser que daqui a 5 anos você esteja bem melhor. E eu vim triste, abatida, já tinha nessa época, isso foi em 2016, já tinha internet no meu celular, porque meu sítio não tinha, dentro da Mata Atlântica, no Parque Três Picos, nem hoje, em 2020, tem internet. A minha internet hoje é via satélite. Naquela época eu não tinha internet nem via satélite, não tinha linha de celular, não tinha canal de TV, sinal de TV, não tinha nada, nem telefone fixo, nada. Na verdade, eu vim para ser uma eremita mesmo, não falar com ninguém, não ouvir de ninguém e ficar só, e nem podia fazer nada, porque eu não lembrava do que eu fazia. Bem, quando eu estava vindo, eu disse, vou olhar meu Facebook, porque eu vou me despedir da cidade. E eu peguei, eu me lembro como se fosse hoje, eu peguei R$300 que eu tinha, era o único dinheiro que tinha me sobrado. Eu fiz uma compra de mês do básico, isso em 2016. E coloquei no táxi e olhei para o celular. Aí uma pessoa da Suíça, uma curadora, disse, Maria, vai ter o 2º Salão de Arte Brasileira e você foi convocada. Nós estamos convidando os artistas, eles têm que mandar 3 fotos de obras, mas você não precisa mandar. Nós já vimos suas obras passadas, você já está convocada, e posso colocar seu nome aqui? E olha, eu disse sim. Assim, eu não sabia nada, mas eu achei aquilo tão importante, eu disse sim. E quando cheguei aqui, já era fim de tarde, aqui 5 horas da noite. E eu coloquei as compras, dormi. No dia seguinte eu digo, meu Deus, eu sou louca. Por que esse médico não me internou logo? Como é que eu posso ter dito sim? E agora eu não tenho um telefone para ligar para ela para dizer não. Aqui não tem ônibus, não tem táxi e eu tô sem grana. Eu tenho que andar 2 quilômetros de estrada de chão, subindo e descendo montanha, para pegar o primeiro ônibus, que só tem 13 vezes ao dia. E se chegar na cidade, pegar um telefone, ligar para ela, ou falar pelo WhatsApp, porque eu tinha internet no celular, mas aqui não pegava, e não pega até hoje. Era assim um dia, e eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E aqui era tanto mato, o sítio ficou abandonado esses 10 anos, que era assim, 1 metro da minha casa para cada lado, era mata fechada. Então eu tinha que abrir caminho para passar. Conclusão. Eu fui andar um pouquinho, isso 4 horas da tarde, porque eu só acordava quando não tinha sol. E aí eu vi um monte de fio de luz jogado, assim, embolado, que tinham trocado a fiação e não jogaram fora. E eu comecei a olhar para aquilo e disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma obra de arte com esses fios. E o tema era assim, visões do futuro. Sustentabilidade, verdade e amor. Eu digo, eu vou fazer uma obra reciclada. Eu vou pegar esse fio de luz, eu vou tirar o cobre que está dentro, vou fazer algo.
Eu não sei o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Aí fiquei pensando, imaginando, e esse é o ponto que eu quero falar para vocês. A criação é algo que começa aqui, na mente. Esse óculos, o seu carro, a sua casa, a roupa, o seu talher, tudo foi criado na vida, passou primeiro aqui, no pensamento. Então eu pensei, o que eu faço? Eu comecei a meditar, comecei a criar na minha mente algo. Então eu imaginei que uma arara, eu poderia fazer toda a armação dela, os braços e tudo, com fios. Por quê? O certo de uma escultura é você ir no serralheiro e ele fazer uma estrutura em ferro. Mas eu pensei, quer saber, eu vou fazer de fios mesmo. Eu gosto de fazer tramas assimétricas, que eu faço as joias. Eu faço em fios porque fica maleável, ela pode virar os braços. Se for de ferro, fica mais estático. E aí eu comecei. E aquilo já me animou, já me deu assim uma alegria, sabe? Já não tive mais vontade de ligar e dizer não, não vou. Porque também eu ia morrer de vergonha. Eu disse, no dia, essa mulher está mais doida do que ela acha que pensa que está. E aí eu comecei a tecer a Mimi, minha arara azul. E até quis fazer uma arara, porque a arara azul está em extinção. Então tinha tudo a ver com visões do futuro, sustentabilidade, verdade e amor. Bem, eu não tinha dinheiro para comprar matéria-prima. E tinha que fazer do resíduo sólido, né? Nosso lixo, que a gente polui a natureza, polui as nossas águas. Você joga o lixo no lugar errado, você fica doente, você produz doenças porque as pessoas não respiram direito por causa dessa poluição. E eu fiquei pensando, acho que a Mimi vai levar uma mensagem para o mundo. E foi assim que eu criei a Mimi. Então eu fui tecendo, e aquela história da gente estar ali, eu e ela, não tinha com quem falar, eu falava com ela. Ela se tornou a minha amiga, a minha confidente. E assim, muitas vezes eu disse, não vou fazer, eu sou uma doida, realmente eu não vou fazer esse negócio, não vai dar certo, eu vou parar por aqui. E aí eu vi ela tão frágilzinha, com aquele esqueletinho de fio de cobre. Eu tenho até as fotos, está no meu feed do Instagram, no meu Facebook, do corpinho dela sendo tecido. E ela estava tão frágil quanto eu estava. Então eu me identifiquei com aquela fragilidade, com aquela necessidade de apoio, de afeto, de carinho, de amor, aquele isolamento que eu estava. E eu estava passando tudo aquilo para ela. E então eu decidi não parar, ia continuando. E foi assim, olha, a Mimi me ensinou foco, determinação, perseverança e autenticidade. Cada dia eu tentava acordar mais cedo, enfrentar tudo aquilo, e eu tomava remédios muito fortes. E aquilo me dava um sono tremendo durante o dia. E eu chegava a dormir deitada em cima da Mimi. E cada dia, um dia eu acordava às 6, passei a acordar às 4, passei a acordar às 3, até um dia acordar às 9, que foi assim, um milagre, né? Mas o fato de você ter um objetivo de vida, de você saber aonde você quer chegar, isso faz você pular da cama. Isso te dá aquele, é isso, eu vou fazer isso, está alegrando a minha vida, está me motivando, está me dando valor. E foi isso que aconteceu comigo, eu comecei a ter um objetivo. Eu tinha que terminar a Mimi em 30 dias, que era o meu prazo máximo. Isso era maio e a exposição em Liechtenstein, né, lá no Principado, seria em junho. E eu não ia deixar de cumprir a minha palavra, né? Então era trabalho, 14 horas por dia por dia, por dia, por dia. Chegou uma hora que eu fiz o esqueleto todo e ela tinha que ter a plumagem. E vocês lembram que eu falei que quando eu estava não dormindo à noite, eu só cortava papel?
Pois é, esses papéis me ajudaram nessa hora. Porque eu digo, eu tenho esse monte de papel aqui, eu vou fazer uma papiedagem, vou fazer a plumagem dela de papel. E eu fui fazendo, mas eu precisava de cola, precisava de produtos para impermeabilizar, precisava de tanta coisa. Eu digo, bem, e se eu andar 2 quilômetros para ir na cidade para comprar cola e para voltar, meu Deus, isso eu vou morrer. Eu vou fazer o seguinte, porque não são 2 quilômetros andando na praia ou no caminho reto, é subindo, é descendo, montanha, isso e aquilo. Uma vez eu fui andar e uma cobra passou assim do meu lado. Eu fiquei assim uns 20 minutos, meu Deus, uma cobra, pelo amor de Deus, uma cobra, sabe? Eu fiquei assim tremendo. E eu digo, se eu encontrar com a cobra de novo, e agora? Então eu resolvi. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga muito querida, a Sônia Franco. Eu digo, eu vou para casa da Sônia. E lá eu termino a Mimi, já ponho no correio para a Suíça. E é isso que eu vou fazer. Olha quanto eu já tinha mudado. Eu já estava de dia acordada, eu já estava com esse objetivo, eu já estava querendo ir para casa de uma outra pessoa que eu não suportava ir. Bem, dobrei a Mimi, que ela era toda maleável, né? Coloquei numa mochila, coloquei 2 peças de roupa e andei 2 quilômetros de estrada de chão, de bota, para a cobra não me pegar, né? Peguei um ônibus que só passa 3 vezes por dia, para você ver que quando você quer, você faz. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição, eu estava no mato, eu não tinha comunicação. E eu fui andando. Cheguei na cidade, peguei um ônibus para Niterói, cheguei lá, peguei um mototáxi, imagina, eu nunca tinha andado de mototáxi na minha vida. E cheguei na casa da minha amiga, ela disse, eu não acredito que você fez tudo isso. E eu cheguei lá com uma menina, porque sabe, você tem um objetivo de vida, você saber onde você quer chegar, você tem um propósito, um foco, uma determinação, isso te faz jovem, isso faz uma cabeça ficar mais tranquila, você sabe o que você quer, você sabe para onde você vai, você sabe aonde você quer chegar. E ali eu fui tecendo a Mimi, fazendo a plumagem, ela foi tomando corpo, ficando linda e era todo dia. A Mimi, minha arara azul, tem até a página dela no Facebook, @voamimi. Então, ela me ensinou isso que eu já falei anteriormente, que é muito importante para qualquer área da sua vida, em qualquer especialidade que você queira seguir, de negócios, de profissão. Objetivo, metas, alvos, foco, perseverança, determinação. E eu fui aprendendo aquilo com a Mimi, ela me ensinou, sabe? Ela foi me mostrando isso. Cada dia eu tinha mais essa vontade de levantar mais cedo, de fazer, de produzir. E foi assim tão interessante que eu criei um método nessa época. Eu vou falar do método mais pra frente. Bem, eu aprontei a Mimi. Quando eu coloquei, a única coisa que eu coloquei na Mimi que não foi reciclado foram os seus olhos. 2 gotas de ônix. Porque como joalheira, uma vida inteira, eu tinha muita pedra. Então, eu fui para Niterói, já deixei 2 gotinhas e levei na minha bolsa. E lá, quando eu coloquei os olhos na Mimi, eu vi que ela era um ser vivo. Uma linda mulher. Eu abracei a Mimi, sabe? Eu fiquei tão apaixonada por ela. O bico da Mimi é feito de uma embalagem de sabão em pó. Então ela é toda de embalagem, sabe? Você vê que você pode aproveitar tudo que você tem na sua casa. Caixa de leite, embalagens de qualquer comida que você tenha, tecido. Eu já fiz muitas obras com pedaços de tecido, papel. Essa é uma técnica que eu vou ensinar lá para frente. Bem,
Foi a história de colocar a Mimi no correio e levar a Mimi para a Suíça. Foi algo assim muito duro para mim, me separar da Mimi. E chegou a hora de colocar no correio e de dar adeus, porque ela precisava voar. Ela foi feita para voar. E aí veio a Vitória, ela ficou lá, ela foi exposta, foi contemplada, todo mundo, criança, idoso, de todas as idades, se apaixonaram pela Mimi. E ali ela foi convidada para ir para o museu. Imagina, eu já tinha tido essa experiência de participar de uma casa cultural muito importante, né? Que é a Casa França Brasil, né? Agora eu fui para o museu na Europa, o Museu Gazumeter, no Principado de Trince. E a Mimi ficou lá um mês no museu. Até uma amiga minha, que foi minha curadora, Leca Araújo, ela disse: Maria, eu tenho uma obra aqui no museu e todo dia são as Marias. E todo dia as Marias sobem para o terceiro andar para falar com a Mimi lá, e a Mimi está muito bem. Aí disse: olha, pentei os cabelos da minha Mimi, porque ela tá tanto, eu senti que o cabelo dela tá meio assim. Tem vídeos da Mimi lá no meu Instagram, no meu Facebook. Bem, a Mimi, quando saiu do museu, ela foi adquirida por uma universidade em Geneve, na Suíça, onde ela é motivo de estudo, de resignificação e reciclagem. E eu me sinto muito orgulhosa. Essa, assim, foi algo que me levantou. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a desmamar os remédios que eu tomava. Essa terapia da Mimi de fazer, e essa atitude, esse processo criativo, esse momento escultural, fez com que eu esquecesse as coisas ruins que aconteceram. E eu comecei a desmamar os remédios. E em menos de um ano eu não tomava mais remédio nenhum. E hoje eu não tomo remédio nem para dormir, nem tomo remédio para nada. Eu realmente... Aí, bem, voltando a essa época, que foi junho de 2016, postei no Facebook, aí todas as curadoras começam a te ligar, convidando para essa exposição. Fui convidada para a exposição nos 4 cantos do mundo, e vários países, né? Toda hora Maria vai ter uma agora aqui em Nova York, vai ter uma agora aqui na Itália, vai ter uma agora aqui na França, em Paris, no Carrossel do Louvre, e muitos convites. E eu resolvi fazer uma individual, que eu fui convidada pela uma curadora muito querida, Márcia, da Galeria Meu Bebê Ipanema, antes era na Berg. E eu fui para uma individual em Búzios, na BR 34, é uma galeria de arte, e o individual teve um tema fundamental, é o amor, inspirado em Vinícius de Moraes. Bem, esse amor não é só o amor de um homem por uma mulher, mas é o seu amor pela natureza, pela sua casa, pelo seu trabalho, por você principalmente, porque o autoconhecimento é algo mais importante que você tem que fazer antes de fazer qualquer coisa. Saber quem você é. E eu posso falar isso com autoridade, porque eu fui uma mulher que fiz muita coisa e de repente eu não sabia mais quem eu era. E quando você não sabe que você é, você não sabe para onde vai, você não sabe o que vai fazer, você não tem assim uma direção de vida, você fica no vácuo, você fica perdida. E foi nesse momento que eu criei o método Paz VIP, que é pensar em direção a um objetivo de vida, sabe? Lógico que antes de criar o método, eu fiz uma imersão de saber quem eu era. E desse resgate de 5 anos de idade, fui vendo as minhas referências, quem eu sou, o que eu posso fazer, por que eu posso fazer, como eu posso ajudar você.
fui entrando naquele resgate e fui descobrindo, eu era realmente a Maria Brasil, uma artista que faz obras de arte e que pode também ajudar outras pessoas a produzir arte, mas não somente isso, a ter um autoconhecimento, a pensar, dar um mergulho em si mesma, se valorizar como ser humano. Porque muitas vezes nós não produzimos nada, porque nós mesmo não nos valorizamos, não olhamos para dentro de nós quem nós somos. E isso é o ponto principal de tudo. Uma vez uma pessoa me falou que o autoconhecimento, uma pessoa que não tem o autoconhecimento, é a ausência de si mesma. Ela está longe de si. O corpo físico dela está aqui, mas ela está bem aérea, sabe? E nunca podemos esquecer que nós somos um corpo físico. Na verdade, nós somos seres espirituais que habitamos no corpo físico, que temos uma alma imortal. E essa alma imortal é que sabe, é que diz para você quem você é, qual é a sua origem, e como você pode ser, quem você foi, quem você é e como você pode ser. E eu, para fazer essa descoberta de mim mesmo, eu pensei assim, bem, quem eu fui? Eu esqueci quem eu fui. Não é que eu quisesse esquecer, tinham coisas maravilhosas para lembrar, mas eu tive esse problema científico, problema de doença, um problema que acontece, pode acontecer com qualquer um. Mas eu comecei a ver quem eu era naquele momento, esquecendo o passado. O que eu estava fazendo ali? Por que eu produzia a Mimi? Era porque dentro de mim tinha aquela essência de criadora, de arte, que eu trouxe desde a infância. Bem, então esse método, ele te ensina a pensar no que você quer. Depois ele te ensina a agir em direção àquilo que você quer. Agir com uma atitude positiva, porque a gente muitas vezes age com uma atitude negativa contra nós mesmos, e isso acontece muito. Então, também o S do Paz VIP, o sentimento, ter um sentimento de certeza, sabe? Quando os seus pensamentos, os seus sentimentos são muito voltados para trás, para aquilo que não foi bom, você se autodestrói. Então, não ter saudade do passado, mas ter saudade do futuro. E aí você pergunta, Maria, como é que faz para ter saudade do futuro? É muito simples. Se você monta seu objetivo de vida dentro de uma meta, de um projeto, primeiro o objetivo, depois as metas, depois os alvos, depois o orçamento, você vai automaticamente sentir saudade do que você quer ser. Poxa, quando eu chegar ali, eu vou ter minha casa, vai ter uma varanda, vai ter uma luminária assim, não, eu vou ser uma escultora, eu vou ser trabalhar com marketing, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Você vai sentir saudade. Isso é sentir saudades do futuro, é querer estar lá. E aí também tem o V do Paz VIP, que é a visualização. Foi o que eu fiz com a Mimi. Mesmo sem memória totalmente, que eu tinha lapsos, eu pensei, vou criar mentalmente algo, para depois pegar esse algo e transformar no concreto. E foi isso que eu fiz. E é assim que a gente tem que criar, mentalmente, ir para um lugar tranquilo. Você pode estar no trânsito, mas você pode fazer isso na sua mente e ir para um lugar muito tranquilo. E se para você criar, você tem que estar no lugar agitado, tudo bem. Cada pessoa é um mundo à parte. Então você começa a pensar o que eu quero fazer, o que eu vou fazer. E então você começa a alinhar aquilo que você quer produzir. É assim que você cria um produto, uma arte, uma história. Mentalmente você pensa. Então,
foi assim que aconteceu comigo. E a produção. O P do PASVIP é a produtividade. Porque se você cria e não produz, não adianta de nada, é uma mera pretensão de fazer alguma coisa. Vai ficar no papel, vai ficar na gaveta. E durante esse tempo eu expus em vários lugares, fui para a oficina do Calouste Gulbenkian. Olha, eu nem acreditava que era eu. Aí fiz essa exposição individual, fiz aquele casal de garça que está no meu Instagram, com várias outras obras. E também participei de exposição na Casa França Brasil novamente, com sucatas, fiz joias de pedaço de um fogão antigo de metal. Fiz o meu flamingo azul, que é maravilhoso, que é uma escultura utilitária. E hoje eu condensei todo esse meu conhecimento em 4 produtos, 4 oficinas, que são uma escultura utilitária, que você pode monetizar isso. Outra é painéis de arte, instalação artística e a arte reciclada, que eu fiz a Mimi, né? A ressignificação também. Tudo isso você pode monetizar em shoppings, shows, eventos, aniversários, casamentos. E eu me apaixonei também pela instalação artística que eu montei na Berg, já montava lá atrás no hotel que eu falei, né? Montei no Calouste Gulbenkian Multiarte. E a instalação, ela é algo que faz você sonhar, porque você pega um aglomerado de objetos que você ama e coloca tudo no lugar com uma iluminação perfeita, e isso te dá, te faz enviar uma mensagem. Então, meus amigos, o que eu estou falando aqui para vocês é que tudo é possível quando você está afim. É simples assim, não tem mistério. E eu tenho essas 4 oficinas, que eu vou fazer um curso, eu já fiz, não sabe que eu estou falando aqui ao vivo, e ao vivo a gente erra, né? Eu já fiz essas quatro oficinas e estou disponibilizando na Hotmart. Logo, logo eu vou estar aí para esse produto vai estar aí, e nós vamos ter assim um momento de 2 meses estudando todos os dias, aprendendo cada oficina, mas também aprendendo sobre esse autoconhecimento. E eu também dou uma aula bônus, que é a arte de criar arte, onde você se libera, onde você perde todas aquelas causas do bloqueio criativo, que é assim o medo, a depressão, o estresse, a falta de foco, diversos. Bem, e eu quero falar também aqui, finalizando, sobre o meu novo projeto, que eu estou levando essas 4 oficinas também para o Centro Cultural Povos da Amazônia, onde eu vou fazer uma grande instalação artística de uma maloca estilizada, e uma exposição com 4 artistas locais, inspirado na arte indígena. E vou gravar várias aulas que eu vou disponibilizar no Hotmart também, dentro das aldeias. Então, vocês vão assistir as aulas também com os índios. Eu vou trabalhar com a matéria-prima deles, que é rica de fibras e sementes, osso e muitas coisas mais. E vou levar essa inovação, agregando valor para eles. E nisso você vai aprender a usar o que você tem ao seu redor, a sua matéria-prima, aquela saia que você não quer mais, mas você pode fazer um painel com ela maravilhoso. Eu vou ensinar você a impermeabilizar, deixar ela estática. Aquela embalagem que você ia poluir a natureza, eu vou te ensinar a transformar o teu resíduo sólido em uma obra de arte, como eu fiz com a Mimi. Eu vou te ensinar a fazer, como eu fiz com o meu flamingo azul, uma luminária de ferro batido, e é uma escultura utilitária. E as instalações artísticas para enfeitar o seu Natal, o seu Réveillon, e mesmo para você vender. Você pode
oferecer para shows, eventos, como eu falei anteriormente. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter falado sobre, assim, muito rapidamente, sobre a minha trajetória, porque a gente não consegue falar em uma hora o que você viveu em 35 anos, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar com 16 e eu tenho 64. É muito mais do que 35 anos. Você não pode, mas eu quero deixar para você essa mensagem, que você pode, você que não tem nada, não tenho dinheiro, não, eu estou doente, não tem desculpas, sabe? Eu tenho uma frase que eu quero deixar para você, uma frase que pode mudar a tua história. Se você arrancar de dentro das tuas entranhas a tua essência, ser autêntico, você pode produzir obras de arte inéditas. Não só obras de arte, como em qualquer área da tua vida, porque está tudo aqui, dentro de você. Não tem nada que venha de fora que vai impedir o que você tem dentro de você, porque nós somos um tesouro e nós devemos explorar esse mundo que está dentro de nós. Não podemos só procurar coisas externas para nossa realização. Devemos nos realizar conosco mesmo, nos amar. E é isso. Muito obrigada.